Olá, olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando em mais um culto no lar. Tô aí com a falinha, né? Não falei nada, só dei uma sumida. Eu tive uma sequência de acontecimentos, né? Não posso nem dizer que a vida me deu um atropelo, né? Me deu um totó e eu saí capotando. E aí eu precisei dar uma ausentada na semana passada. Mas a gente tá aí de volta. Mais forte, né? Porque quando essas coisas acontecem que a gente levanta e dá uma batida na poeira, assim, a gente fala, uxe, tropecei nas próprias pernas. E levanta e fica mais esperto. É assim que a gente tem que encarar. Com leveza, mansidão e a certeza de que tudo passa, né? Então vamos começar. Vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver que hora foi. Dá tempo de cantar uma musiquinha, né? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar e agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. É com muita alegria, Mestre, que nos encontramos novamente, nos reunimos para um estudo, momentos de reflexão, de autoanálise, momentos de esvaziar o nosso ego, o nosso interior, do velho, do antigo, do programado, e nos conhecer, nos encontrar, nos assistir, nos analisar, na certeza de que somos eternos aprendizes, que estamos aqui, Mestre, para melhorar a nossa frequência, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de encarar a vida, compreender o funcionamento do universo, porque com certeza todos nós queremos o melhor. Queremos a paz, o equilíbrio, o progresso. Mas o progresso exige maturidade e mudança. Que possamos encarar isso com mais naturalidade, na certeza de que somos seres em eterna transformação, seja nessa existência, em outra existência, nada fica parado e nunca ficará. Que a luz do nosso Mestre Jesus seja a nossa engrenagem, seja o mecanismo que nos move, que nos leva, que nos ensina, que nos atrai. Que possamos compreender com clareza as suas palavras, que possamos compreender com clareza o seu amor. E assim, Mestre, compreender a nós mesmos, a nossa jornada e sermos gratos por cada dor e desafio. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, por às vezes esquecer que somos apenas uma pequena parafuso e porca em uma engrenagem infinita. Mas somos todos importantes, em seu mundo, em seu processo, em seu aprendizado. Que a sua luz esteja sempre em nossas mentes e corações, nos auxiliando e nos guiando. E que assim seja. Que assim seja. Vamos começar? Hoje eu tenho água. Então, vamos lá, ó, a titia tá devendo, mas a titia vai falar. Não consegui estudar, nós vamos estudar junto. E eu gosto assim, viu, gente? A gente chegar aqui de surpresa e aprender tudo junto. Às vezes a gente lê uma coisa, se surpreende junto, fica indignado junto, né? E aí entende que não precisa ficar indignado também junto.
Então, nós estamos no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A gente está com a cabeça um pouco cansada, mas qualquer erro aí vocês vão desculpando, tá? Vamos que vamos. Dentro do capítulo 24, nós estamos em não vades aos gentios. Então vamos estudar. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados para a lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a convenção dos gentios teria o seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos e os encarnecedores obstinados. Os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece lhe dar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Por isso é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Tá vendo que hoje não é mais força? Tá vendo que hoje não é mais na agressão?
Hoje é tudo com a inteligência, a ideia, o estudo, a ciência, né? E aqui tá falando, gente, não vades aos gentios. Quando Jesus disse isso, não era tirando a galera, não. Vamos trazer para cá. Mas foi bem isso que explicou. Vamos só trazer para a linguagem atual. Não era para tirar a galera, não. É porque a galera ainda não estava preparada para ouvir. Então, para que a gente vai perder tempo com quem não quer ouvir? E tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer. Tem muita gente que já entendeu como que funciona a brincadeira. Só que ainda não sabe lidar com ela. Então, é perca de tempo e falta de entendimento ficar perdendo tempo com quem não quer aprender, não quer entender, ou já entendeu e não está afim de praticar. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora e cada um é dono do seu próprio destino. Gente, depois que eu aprendi a falar isso, ficou tudo tão mais leve. Aí o povo acha que a gente está sendo indiferente. Não, a gente não está sendo indiferente. A gente está se poupando e te poupando. Porque eu conheço o caminho. Eu vou seguir o caminho. Porque eu quero. Agora você faz por você, do seu jeito, a hora que você quiser, com quem você quiser. É assim que funciona. Mas daí achar que eu vou ficar esperando ou que eu vou ficar martelando na sua cabeça. Eu que eu falo é todo mundo, tá? A galera que já entendeu como que funciona a brincadeira do pós-túmulo. Resumindo, é isso, né? Então, tipo, cara, você nasceu só, você entrou na porta só, você vai sair da porta só. Agora, se você precisar de mim, por algum motivo, cara, pode contar comigo. Tô aqui pra mover mundos e fundos. Ah, mas ontem nós tivemos uma treta. Dá nada não, já passou. Tá? Depois nós resolvemos essa treta aí. Vamos ver o que eu posso te ajudar. Aí depois nós sentamos, conversa sobre a treta que passou, mas se precisar, nós estamos aí. Mas ir lá dar pérolas aos porcos, como Jesus mesmo disse, é perca de energia. Não compensa, não convém. E quem tá lá não vai entender, vai achar ser chato, inconveniente. Ai, que isso é chato. E é chato mesmo, a gente não tá na mesma vibe. Eu também te acho super chato. Ai, que chato. Coisa chata, cansativa até hoje. Ai, não tem idade pra isso, mas não. Então é a mesma coisa, é uma troca, entendeu? E a semente, depois de plantada, na hora deles e na nossa hora, que a gente também vive um outro processo, mas com a galera que já tá do lado de lá. E pensa isso, nós já... Não, o processo nosso com eles é o mesmo da galera de lá com nós. Né? Então a gente tem que entender que cada um tem a sua hora, o seu momento. Né? E deixar a sementinha plantada, cada um vai a hora que quer. É assim que funciona. Ninguém é obrigado a fazer nada, é o livre-arbítrio, mas é sempre responsabilizado pelas suas escolhas e as suas atitudes. Beleza? Resumindo, é praticamente isso. Vai lá conversar com a galera que quer ouvir. Não fica aí martelando com quem vai ficar tirando onda com sua cara, não. Vira as costas e vaza. Vai cuidar da sua vida. Até porque quando você for partir dessa pra melhor, né? Fazer passagem pra sozinho, vai levar ninguém que você não. E vice-versa. Ah, mas nós somos gêmeos, nós nascemos juntos, mas você pode ter certeza na hora de ir embora não vai ser junto. Ah, vocês vieram junto pra aprender que não precisa ser grudado desse jeito. Vamos lá então? Perfeição Moral, livro 3, capítulo 12. Nós estamos na questão de número 917, que é uma questão enorme da leitura do egoísmo. Então tá, vamos lá na frente pra gente ver aqui, ó, onde que começa. Capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos na leitura do egoísmo. Nós já limos das paixões, já estudamos também as virtudes e os vícios. E agora nós estamos em do egoísmo na questão de número 917, e é a última questão. Mas é uma questão bem grande, então eu acredito que vai todo o tempo que a gente tem aí para estudar o livro dos Espíritos, beleza? Então vamos lá. Questão de número 917 do egoísmo. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? E os espíritos responderam: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem,
ainda muito próximo de sua origem, não pode se libertar e essa influência concorre para o sustentar. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. E eu incluo aqui, além do Espiritismo, a física quântica, beleza? O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidade, destruindo essa importância ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é. Combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa, quando verificar que os outros nele também pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros que, frequentemente, não são agradecidos. É sobretudo àqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Àqueles, sobretudo, que está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou, senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Leitura de número 785. Fenelon. E aí tem mais uma passagem de explicação aqui embaixo. Ficou bem claro, né? A gente não precisa aprofundar muito o comentário, não. Continuando. Empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época e, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É o mal que recai sobre todo o mundo e de qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte, que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará, senão, de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente, pouco a pouco, o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los,
como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante de seu nascimento e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pelo moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que se a natureza refratária há mais do que se crê. As que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Vamos de novo esse final? Que se faz pelo moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que se a natureza refratária há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Para melhor compreensão dessa questão, ide na questão de número 872 desse mesmo livro. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas de seus males a fim de os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra o seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos, ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. Para melhor compreensão dessa questão também, vide questão de número 784 desse mesmo livro. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E assim a gente encerra então a leitura do egoísmo com a questão de número 917, que é literalmente um tapa, né, de pelica na nossa putz fresca. Porque a gente percebe que não existe um ser vivo nesse planeta que não carrega esse sentimento, né? Quem nesse mundo que nunca foi egoísta? Quem nesse mundo não luta para estar bem consigo mesmo? Quem nesse mundo não luta para estar tranquilo, equilibrado, né? Ter uma conta financeira aí absurdamente infinita, imensurável. Mas a gente precisa entender que não é só esse o ponto que a gente precisa melhorar, né? Que a vida física, ela tem fim. E é porque a gente ainda não tem essa consciência que a gente atua com tamanho egoísmo. O dia que a gente perceber que é tudo passageiro, que quando a gente desencarnar, tudo que a gente acha que é importante, a gente vai ver que não tem muita importância. E que a única coisa que a gente carrega de tudo que a gente conquistou, que são as experiências, são as lembranças, são as vivências, aí a gente vai começar a dar mais valor ao que a gente vivencia, ao que a gente sente, né? E o que a gente troca com as pessoas que nos cercam, o que a gente emana para o universo, até porque tudo isso que a gente faz aqui, né? Vamos pôr assim aqui embaixo, né? Não é aqui embaixo, mas tudo que a gente faz é o que reflete lá em cima e reflete automaticamente aqui embaixo no nosso futuro, beleza? Beleza? Hoje tá agitado, né?
Já tem um tempo que tá assim já, bem agitado. Acho que foi na semana retrasada quando eu vim, já até meio assim, na quarta-feira. Gente, tava uma atmosfera muito densa, muito diferente. Não era só a chuva, já tinha rolado os trem, né? Lá em Minas, eu acho. Mas tava uma atmosfera tão ruim, tão estranha, parecia que o céu tava pesado, pra não falar cinza, porque não tava cinza. Mas ele tava... Aí veio a guerra, né? Ai, que tristeza. Vai falar que a gente não sabia também, era mentira. Ele não sabe as datas, né? O dia. Olha, hoje, sabe o que vai acontecer hoje? Aí a gente sabe que os trem estão vindo. A gente sente, é igual uma onda. Vamos lá? Um tapa na cara semanal, para nós continuar nessa semana, para nós levantar dos tropeços que a vida nos traz. Gente, que capote que eu tomei. Tô tomando ainda, né? Que eu sei que ainda tem mais coisa para vir aí. Mas tá vindo, é porque não aguenta, né? Falar igual os goianos. Deixa eu vir. Deixa eu vir que nós topa de frente e cai para trás, ver o que vira depois. Vamos lá, então. Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Leitura de número 36. Ainda o dinheiro de Emmanuel. Nunca demais esclarecer esse ou aquele ponto obscuro em torno do dinheiro. Moeda é sempre parcela do esforço ou do suor de alguém. Cansaço que se metalizou para auxiliar ou inquietação que se fez crédito em louvor do bem coletivo. Cada pequeno ou grande desgaste da criatura em ação ter-se-á transformado em recurso capaz de colaborar na garantia do corpo social. Não existe dinheiro desprezível, venha de onde vier, onde ser notícia de alguém que tombou na doença ou na morte, a fim de conquistar sacrifício de irmãos fatigados que o obtiveram à custa de fadiga e de lágrimas, fruto de renúncia e pranto de irmãos em desespero, ou ideia materializada de amigos que esfoguearam a própria cabeça, buscando atraí-lo para ganhar o pão. Dinheiro é trabalho concretizado a dissolver em aquisições e realizações, apoio humano, prestação de serviço, auxílio e dádiva. Moeda pode converter-se em prato que alimenta, remédio que alivia, livro que instrui, teto que protege e força que recompõe. Dinheiro é sangue do organismo social que não se deve afastar da circulação sob a pena de gerar a anemia do progresso, a penúria comunitária. Por isso mesmo, cabe-nos manejá-lo quando na terra, com reverência e altruísmo, sem abusar dele para qualquer atividade deprimente que resgataremos em qualquer tempo, na lei de causa e efeito, porque o dinheiro em si é suor da criatura humana e bênção de Deus. E que assim seja. Legal, né? Tudo a ver com o que a gente estudou no Livro dos Espíritos, sobre o egoísmo, e tudo a ver com o que nós estudamos no Evangelho. Será que é coincidência? Eu acho que não. Então, que a gente possa se atentar aí à necessidade da existência do dinheiro, que é uma ferramenta de educação para a nossa moral, é um instrumento, talvez um dos melhores, para educar a nossa moral, nosso caráter, que na maioria das vezes ele é bem fraco, né? Então, que a gente possa nos atentar que o dinheiro, ele não é uma maldição e ele também não é um Deus. Ele é uma ferramenta de aprimoramento moral. Beleza? Então, vamos fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a Ele mais uma oportunidade de estudo e compreensão do processo de existência. Que a sua luz, a sua frequência possa nos guiar durante toda a semana. Possamos nos encontrar novamente em 7 dias para mais um momento de aprendizado e estudo.
Porque esse, mestre, é o nosso processo constante. Que a sua luz e a sua paz guiem também aqueles que ainda não conseguem compreender a necessidade de se conhecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E peço agora em especial, mestre, ao nosso planeta, que se encontra sendo agredido constantemente e diariamente, em pontos diferentes, assistidos com indiferença, que possamos ser mais humanos, ter mais amor para conosco, para com o próximo, com a nossa mãe, que nos abraça, que nos abriga com tanto carinho, com tanto cuidado, que se refaz dia após dia, se reinventa, se fortalece para sustentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Possamos ter, mestre, compaixão com ela, que também é um ser vivo em evolução. Que possamos compreender o processo real que vivenciamos dia após dia. Graças te damos todos os dias. Que esteja sempre no coração de todos. E que assim seja. Que assim seja. Vamos estudar? Oh my God. Tô em cima do tempo, hein, gente? Tão raro. Tão raro fazer as coisas assim certinho. Vamos falar? Não vamos elogiar, mas não estraga. Então vamos lá? Herdeiros do Novo Mundo é o livro pelo Espírito Lúcio e por André Luiz Roriz, o médium. Nós estamos estudando, se eu não me engano, é a... Como é que ela chama, gente? Aquela menininha lá que tá interessada, a Geralda, que tá louca pra achar o marido, né? E aí aqui já veio explicando que ela não achou um marido porque ela carrega aí a frequência de sedução e traição na atitude que ela teve lá no século XVIII, né? Ela era muito bonita, não sei o quê. E aí usava de sua beleza para seduzir os homens e trair as mulheres, né? Porque ela seduzia os homens, conseguia o que queria, fazia o que queria. Aí cansava, falava, cansei de você. Próximo. E aí ia lá destruindo vida após vida, né? História após história. E hoje alguns que já estão vivos, encarnados, vivem com ela esse processo de recuperar, né? O que ela desgastou em si e nos outros. E tem aqueles que também ainda estão desencarnados, que busca ali justiça e não deixa ela continuar o seu processo de evolução, alimentando ali as suas paixões, alimentando nela o que segura ela estacionada nesse processo de não encontrar um parceiro. Por quê, Etienne? Porque ela veio com a condição de não conseguir constituir uma família se ela não melhorasse o seu processo moral. Qual que é o seu processo moral? Perceber que todo mundo tem sua beleza, perceber que a beleza não é tudo, perceber que o caráter é mais importante, que vem primeiro, que eu tenho que respeitar famílias já constituídas, né? Se o cara é bonitinho, é gatinho, é charmoso, do jeito que eu sempre sonhei, mas é casado, então não é o seu. Né? Então é esse processo que a gente tem que entender. Me colocar no meu lugar, aceitar minha condição, aumentar minha frequência e encarar com naturalidade o que eu escolhi antes de nascer. E aí quando a galera dá uma olhada e fala, nossa, ela tá tão de boa, tanto que a frequência dela tá alta, ela tropeça em alguém. E aí as coisas mudam, mas tudo depende dela. Então vamos voltar um parágrafo e continuar, beleza? Sua alma, infelizmente, era um poço de podridão em pensamentos e sentimentos totalmente distanciada da realidade sincera do trabalho do bem. Por que eles já começam assim tão radical? Porque a Geralda é aquele tipo de pessoa que na frente ela é amável. Na sua frente é um amor de pessoa, te adora, te ama, nananana. E aí quando você vira as costas, ela não guarda a realidade que ela sente só pra ela não, porque tem muita gente que é assim, mas não sai daí também falando pra todo mundo. Ela já saía queimando o filme das pessoas, né? Achava que todo mundo tinha que admirar ela, já tinha que ser a mais bonita da festa, mais inteligente, mais gostosa, mais tudo. Passava por cima dos outros. Enfim, gente, resumindo, ela ainda era a mesma lá do século XVIII, mas só que aqui. Com a mesma beleza? Não, nem tanto, talvez, mas ainda muito bonita, que era um castigo também, porque todo mundo se aproximava dela só para usufruir dela, da beleza dela, só para usar ela de forma
ou até mesmo, né, sei lá, abusar financeiramente, que hoje em dia tem muito disso, né? E aí ela condiz com esse tipo de pessoa que se aproxima dela? Lógico, olha o jeito que ela é. É o que ela vai atrair. E aí eles estão falando que ela atrai esse tipo de gente porque ela também era um mar de podridão. Apesar disso, imaginava-se muito bem escondida e camuflada na conduta aparentemente séria que mantinha nas horas dedicadas ao trabalho do Cristo no interior da instituição religiosa. Fora dela, seguia espancando seus irmãos de humanidade, acreditando que o patrão jamais chegaria e nunca lhe pediria contas. Ou seja, eu vou fazer o que eu quiser aqui que não vai dar nada. Amanhã eu tô susto, tô de boa. Jerônimo e Adelino permaneceram com ela durante todas as horas que antecederam a sua chegada ao centro espírita. Geralda pensava, como fazem muitos trabalhadores despreparados, que estaria realmente a serviço do bem somente quando chegasse no centro espírita para a reunião da noite. Por isso, nenhuma oração, nenhum preparo prévio para as tarefas que a esperavam, nenhum esforço de se sintonizar com os amigos espirituais que certamente se acercariam dela como doadora de fluidos bem antes do início das tarefas. Isso acontece mesmo, viu? A gente sente. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, às vezes é doloroso. E às vezes a gente não sente nada. Só sente quando chega lá na hora do trabalho. Por sua invigilância, não foi possível aos amigos espirituais protegê-la do assédio volumoso de entidades inferiores que a envolviam, manipulando suas ilusões e infundindo-lhe ainda mais fogo na excitação da conquista do rapaz comprometido. Bora lá. Seu pensamento vagava ao léu, sempre ao sabor das imagens mentais que as entidades perseguidoras projetavam, fustigando a sua carência afetiva com as promessas de ventura conjugal. Tá vendo por que eu falei para vocês que eles ficavam ali alimentando as paixões dela? Eles ficavam ali falando no ouvido dela para ele, lá mesmo, vai lá, minha filha. Conquista esse rapazinho, acaba com a vida dele, faz isso, porque aí ela vai acarretar mais prejuízo, mais dívida para ela. E o que eles querem? Que ela se cure, que ela se salve, que ela melhore? Não, que ela se prejudique. Geralda viajava na esperança de felicidade ao lado de um príncipe sem atentar para as responsabilidades de equilíbrio e perseverança no bem. Chegava ao centro espírita como uma obsediada comum. Vamos de novo. Chegava ao centro espírita como uma obsediada comum, inconsciente de que era tão ou mais necessitada do que as pessoas que recorriam às orações da instituição ou do que as próprias entidades que a acompanhavam e lá mesmo seriam ajudadas. Ou seja, ela era uma médium trabalhadora da casa e chegava pior do que quem ia lá buscar auxílio. Tá vendo? Tanto que pesa. Ribeiro conhecia seus problemas pessoais em decorrência de sua história de vida e das características de sua personalidade esvoaçante e sonhadora. E como dirigente espiritual, compreendia seus motivos e tentava ajudá-la. No entanto, não possuía maneiras mais eficazes de despertá-la do que permitir que ela escutasse esses mesmos espíritos que a perseguiam, que usam da boca de outros médiuns, usando da boca de outros médiuns, poderiam dar testemunhos vivos para o seu aprendizado pessoal. Sentir as sensações desagradáveis que a acompanhavam, bem como escutar as acusações diretas e saber que tais espíritos se afinizavam com suas condutas, poderia ser a vacina que promoveria a sua melhora. Tá vendo por que lá no Evangelho falou para cada um viver no seu tempo, na sua hora, do seu jeito? Cada um tem seu tempo. Aqui é a mesma coisa. O dirigente está deixando o quê? Ela ouvir e viver o que ela alimenta, o que ela planta.
Porque tudo que eles poderiam falar, eles já falaram. Tudo que ela poderia entender sobre o processo e aprender, ela já aprendeu. Mas ela optou por fingir demência. Né? Eu já sei como que funciona, eu já sei o que eu preciso fazer para melhorar. Por que que eu não faço? Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Porque eu vou ter que deixar de gostar disso que eu acho tão legal. Então, saber, todo mundo sabe. Mas fazer, ser é que é a questão. Voltando. Ribeiro também sabia que no seu grau de desequilíbrio, Geralda caminhava perigosamente no rumo do desajuste e da fuga do dever, o que redundaria no seu natural afastamento dos trabalhos espirituais, a não ser que aceitasse permanecer como doente em tratamento, afastada das tarefas diretas da instituição, até que se reencontrasse, modificando o padrão de seus pensamentos e intenções. E vai falar para um médium trabalhador que ele está doente. Minha filha, aí começa a Terceira Guerra Mundial. Mas ninguém se atenta para esses grandes pequenos detalhes, né? Então nós, trabalhadores, médiums, também precisamos de tratamento. Também apanhamos muito dos obsessores, principalmente quando é um médium que vai fazer a diferença. Aí apanha, nossa senhora, misericórdia. Ribeiro jogava as últimas cartadas, no caso Geralda, procurando trazer à pobre moça a realidade para favorecer-lhe a recuperação do discernimento. Quem sabe mais tarde, com o amparo do mundo espiritual e depois de afastadas as entidades perseguidoras, empregando renúncia e resignação, humildes, conseguisse angariar mérito adequado à constituição de uma família ao lado de um amor de verdade. Tá vendo? Ela não tem que ficar lá engessada nesse processo que ela acordou quando veio, que ela pode mudar, ela pode transformar a sua vida, mas depende só dela. Não adianta a pessoa ficar falando no seu ouvido se ela não quiser. Por enquanto, esse direito ainda não havia sido conquistado, porque a Geralda de hoje era muito pouco diferente da Isabel que havia sido na Espanha do século XVIII. Geralda chegou ao centro espírita sem imaginar que todos os espíritos amigos sabiam de seus planos ardilosos, visando os objetivos destruidores da felicidade alheia, tendo tentado disfarçar suas intenções sob roupas discretas. Estava pronta para o jogo, esperando a hora de começar e dar as cartas. Não tardou para que o horário se fizesse adequado ao início dos avisos, enquanto a pobre moça se inquietava com a ausência do bom partido que ainda não havia chegado. Os avisos prosseguiam e nada de Aloísio aparecer. Desculpando-se com a necessidade de ir ao toalete, Geralda saiu de seu lugar para conferir melhor os que estavam sentados no salão público da instituição. Depois da palestra da noite, os trabalhadores se encaminhariam às tarefas diversas, despertando-se o público, cada qual em direção às classes de estudo ou ao serviço do passe magnético. Onde será que está o meu querido? Pensava a agoniada. Não pode fazer isso comigo. Eu me arrumei toda para ele. Não poderei ficar sem encontrá-lo hoje. Ai, meu Deus, me ajuda. Traga o Aloísio até mim. Olha só. Jesus apaga a luz. O tempo, no entanto, passava e o rapaz não aparecia. Geralda se irritava por dentro, mas sem perder a boa postura do lado de fora. Regressou ao lugar costumeiro e tentou acalmar-se, apesar de estar sempre de olho na porta de entrada do salão, fiscalizando cada um que chegava. E a gente encerra aqui hoje, porque aí nós já vamos começar a parte que o rapaz chega, né?
Ou não, vai saber. Vamos esperar cenas do próximo capítulo. Ah, vocês lembram, antigamente tinha um programa chamado Você Decide. Aloísio vai chegar na instituição ou não? Aloísio não irá nesse dia ao trabalho espiritual. Ligue, telefone, porque ao final você decide. Quem lembra desse programa? Era bom, né? Só quem tem aí, ó, seus acima dos 35, 40 anos vai lembrar disso aí. Então, gente, realmente é você que decide, tá? Qual que vai ser o seu futuro, quais são os seus propósitos, o que é importante para você, o que você foi buscar na instituição de caridade, se você foi lá para aprender, se você foi lá para assistir, se você foi lá para observar, se foi lá para poder atrapalhar, né? Então vamos ver o que a gente está fazendo, que às vezes a gente acha que está fazendo muito e a gente está atrapalhando, porque a gente ainda não conseguiu se educar moralmente. Beleza? Beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigada. Desculpa aí mais uma vez semana passada. E se Deus quiser, semana que vem a gente tá aí de novo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.